Olá, Luaninha, minha amiga querida. Eu quero cumprimentar você e também aos seus aluninhos aí, Rainara, Amanda, Antônio, Gabriel, Álvaro, Sérgio e Joelma. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sinto muito carinho quando as pessoas leem o que eu escrevo e eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, né? Eu costumo sempre dizer que quando alguém lê um texto meu, e eu gosto muito de escrever, gosto muito dos meus textos, né? Quando alguém lê um texto meu, é como me dar um abraço demorado e sincero. Então, se sintam abraçados também, demoradamente e com muita sinceridade no carinho que eu estou expressando aqui. Então, eu vou responder a cada pergunta e, assim, responder do modo como elas me fizeram pensar, né? Eu estava lendo um autor outro dia que ele diz que a gente escreve não para comunicar o que nós sabemos. A gente escreve para a gente se libertar de dúvidas e se libertar e aprender também com o que sabemos de fato, porque quando a gente escreve, nós somos nossos primeiros leitores, né? Escrever é dar forma para aquilo que a gente está pensando de maneira muito desorganizada e tal. Então, essas escritas, de certa forma, elas vão tomando vida, né? Esse artigo está completando 10 anos, completou 10 anos esse ano, e ainda é muito atual para mim, porque a experiência continua me afetando e influenciando e determinando vários aspectos da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, né? E isso é muito importante e eu espero conseguir expressar em cada resposta, né? A primeira pergunta é da Rainara e ela diz assim, né? O que me moveu, né? Que sentido é esse, né, Rainara? Que faz com que eu deixe o conforto aqui do meu lar, da minha sala de aula, da minha sala de estudos e tal, e vá lá viver na aldeia, num rancho, dormir em rede, passar frio, passar calor, sede em determinadas situações, né? Eu poderia ter várias respostas, né? Uma delas é que é o que eu tenho enquanto pesquisa, né? Então, é o meu trabalho de pesquisador, é como eu me constituí como pesquisador nesse universo da etnomatemática. Mas tem uma resposta que eu gosto muito, que isso é a tradução plena do que eu considero que seja alteridade. O que é alteridade? O Paulo Freire define ela muito bem. Ele diz: todo ser humano é inconcluso, incompleto. E é justamente por conta disso que o ser humano vai buscar em outros seres humanos aquilo que lhe falta, né? Então, vai ao encontro de outros seres humanos para se completar. E ele é inacabado no sentido de que nunca vai ter essa completude plena. Por isso que a gente sempre vai buscar outros seres humanos, né? E ele diz também que a nossa educabilidade está nessa incompletude, né? E ele chama isso de alteridade. Alteridade é a importância do outro, do alter, né? Então, como nós temos a necessidade do outro até para definir quem nós somos, né? Então, eu posso dizer que eu fui para a aldeia passar esse tempo para concluir, para fazer uma pesquisa para minha tese de doutorado, mas eu terminei o doutorado, eu continuo indo em aldeias diferentes, fazendo pesquisa. Então, não foi o doutorado, né, que definiu isso, e sim essa minha necessidade de completar o meu mundo, né? Porque cada vez que a gente encontra e conhece uma pessoa diferente, que tem uma visão de mundo, um modelo de pensamento diferente, o nosso mundo se amplia, né? Então,
o que me impulsiona é o que impulsiona todos os seres humanos, né? A busca pela sua completude, né? É a alteridade, aquilo que nos constitui enquanto seres humanos, né? Então, também na sua pergunta, você diz o que é estar lá, né? E e pede para eu falar um pouco dessa coisa da rotina na aldeia, da metáfora da câmera. A metáfora da câmera, inclusive tem outras questões mais abaixo que eu vou falar. O seu texto, como foi a primeira pergunta, ele está sendo, de certa forma, introdutório, né? A metáfora da câmera foi quando, de fato, eu percebi que eu estava fazendo etnografia e o que seria a etnografia para mim, né? Porque durante algumas semanas, algumas imersões, alguns períodos de imersões, eu ficava muito perdido, muito em dúvida se aquilo que eu estava fazendo de fato ia resultar na minha tese, ou de fato eu estava fazendo pesquisa e etc. Até que em um momento ali na aldeia, à noite, eu tive esse insight, né? De pensar que na verdade eu estava vendo e aprendendo e eles estavam me mostrando muita coisa, mas eu estava preso a uma estrutura de projeto de pesquisa que eu teria que ter abandonado quando eu fui para o campo, né? Porque o projeto de pesquisa ele tem essa função inicial para a gente se planejar, se programar, para a gente entrar num programa, para a gente dialogar com um orientador, conseguir bolsa, etc. Mas quando a gente vai para o campo, nós temos que nos libertar desse projeto de pesquisa e tentar ter a tranquilidade, nos expor de certa forma, né? Desarmar, nos expor e permitir que todo aquele universo, que todos os seres vivos, humanos e não humanos que habitam aquele universo nos mostre o que nós precisamos ver e não aquilo que nós queremos ver, né? Então, a metáfora da câmera, ela de certa forma, ela é esse momento em que eu percebo que estudar contextos habitados por seres humanos é não ter controle, né? Então, a câmera, ela representava metaforicamente o meu projeto de pesquisa e o meu olhar, né? A câmera no sentido do meu olhar, ou as minhas lentes, a partir das quais eu estava tentando aprender, tentando entender toda a dinâmica daquele contexto cultural distinto do meu. Aí, quando eu percebi que não era o meu olhar, não era os meus parâmetros que eu deveria considerar, simbolicamente foi como se eu entregasse aquela câmera para as pessoas. E quando eu comecei a falar dos grupos, era eu mostrando para mim mesmo que tudo que eu já tinha percebido e tudo que eu já tinha conhecido e convivido ali, né? Então, eu fui descobrindo, enquanto eu escrevia, né? E aí volta aquela afirmação inicial de que a gente escreve não para mostrar o que sabe, mas para aprender, né? Para aprender aquilo que de repente está ali, eu não percebi ainda que eu sei, né? Ou que estou prestes a saber, né? Então, a metáfora da câmera, ela representou esse momento em que eu percebi que estava no campo, percebi os grupos e que eu já conhecia e que eu já tinha olhado e que eu já tinha compreendido como cada grupo habitava aquele espaço, coabitava, né, comigo, então, e percebi como eles também me viam. Por isso é que eu disse que eu ia percebendo naquelas imagens uma coisa familiar, que era a imagem de mim mesmo. Era eu também percebendo a mim mesmo naquele contexto, né? Durante as respostas, as perguntas, pode ser que eu complete essa resposta para você, tá, Rainara? Porque tem alguns assuntos que vão ser retomados.